Bom dia, galerinha do quinto ano, quinto AI, quinto B, tudo bem com vocês? E o final de semana? Espero que vocês estejam todos muito bem e que o final de semana tenha sido uma bênção, né, na vida de cada um, de cada família aí. Bem, vamos mais adiante agora nas correções, né, da apostila sobre o assunto que a gente já falou na aula passada, crônica. O que é mesmo crônica? Vamos lá? Crônica é o gênero textual que nós estamos estudando agora. Crônica é um relato, é uma narração do quê? Do cotidiano, do hábito, das situações do dia a dia de uma cidade, da vida das pessoas, ocorrido, né, numa cidade. E foi passado para vocês duas atividades da apostila. Para ler a página 63, tem uma crônica aqui que se chama Quando Chove é Fogo, viu? E depois uma interpretação dessa crônica, né, para vocês realizarem aí depois da leitura. Então vamos lá? Comigo, todo mundo junto, apostila, página 64. Começou! Aqui, antes disso, a crônica fala assim, olha, preste atenção ao título do texto que você vai ler. Qual que é o título? Quando chove é fogo, viu? Apenas lendo o título, você imagina, tem uma perguntinha aqui, ó. Aqui em cima tem uma perguntinha, na página 63. Apenas lendo o título, você imagina que a crônica trata-se de que assunto? Está falando quando chove é fogo. Então, de que assunto vocês acham, que vocês imaginam, só pelo título, que está acontecendo, que está sendo relatado, que está sendo narrado aqui nessa crônica? Uma situação de chuva, né? Uma situação de tempestade. Aí quando está dizendo assim, ó, é fogo, não estamos falando de um incêndio, mas estamos falando aqui num sentido figurativo, né? Que é fogo. Não é fácil, é muito difícil essa situação quando chove, o que acontece. Então vamos lá, atividades na página 64. Número 2, então. Você acha que os fatos narrados na crônica foram totalmente inventados? E aí? Você acha que tudo que foi narrado, passado, escrito nessa crônica, você acha que foi inventado? Pode até ser que sim. Pode ser que tenha sido inventado. Mas o assunto ele não é inventado. O assunto é um assunto que realmente acontece no cotidiano, né, das famílias, de muitas famílias urbanas. Muitas famílias passam por essa situação de chuva, de alagamento, de perder tudo, né? Então, nesse caso específico aqui, pode ser que seja inventado, mas está sendo narrado uma situação que infelizmente acontece em muitos lugares do Brasil, do mundo também, mas eu vou dizer especificamente do Brasil. Muitos lugares do Brasil e muitos lugares também da cidade, né? Número 3. O narrador do texto é um quê? É um narrador personagem. Por quê? Porque ele está participando. Ele está dizendo aqui, narrando como se ele estivesse dentro da história, tá? Então seria narrador observador se ele narrasse um acontecimento aí, que ele observou, que ele viu, que ele ficou sabendo. Só que aqui não. Nesse caso específico, o narrador é personagem porque ele faz parte de toda essa narrativa. E essa é a explicação aqui, ó. Justifique sua resposta copiando um trecho do texto.
Então, qual trecho do texto que vocês vão copiar? Voltando na página 63, o primeiro parágrafo. Quando o céu fica preto daquele jeito, todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado. Então você vai copiar esse trecho para justificar a sua resposta. Lembrando que letra maiúscula, quando o céu fica preto, então começa a frase com letra maiúscula. Essa frase ela tem que estar entre aspas, por quê? Porque foi uma frase que não é sua a frase. A frase que você vai escrever aí é uma frase retirada do texto, da narrativa, né? Então, por isso você coloca aspas no começo da frase e no final da frase também. Muita atenção na ortografia. Palavras com acento tem que ser colocado acento. Faz parte da palavra, faz parte da ortografia, certo? Continuando. Número 4, no trecho todo mundo aqui em casa vai ficando preocupado, o que deixa as pessoas preocupadas. Aqui, na narrativa, né, na crônica, o que deixa preocupado? É quando o céu fica preto. Claro que depois daí todo mundo continua preocupado, porque tem chuva, porque corre risco de tudo se alagar, corre risco de perder tudo, sim. Mas, primeiramente, o que deixa as pessoas preocupadas é quando ela olha para o céu e vê que o céu está todo preto, né? Fechado, sinal de chuva. E aí, todas as consequências que essa chuva pode trazer. Número 5, da página 64, comigo. Qual a intenção do autor ao escrever essa crônica? Assinale a alternativa correta. Tem muitas intenções, mas a mais certeira aqui é sensibilizar os leitores sobre os problemas vividos por quem enfrenta chuvas e inundações. Aquela pessoa que lê o leitor, sabe, refletir, pensar um pouco aí sobre essa questão de chuva, de alagamento e de tantas famílias que passam por isso, né? 6. O autor utilizou uma combinação curiosa de palavras que remete a 2 desastres que pode assombrar a vida de qualquer cidadão. Que palavras são essas? A primeira palavra é chuva. Então a chuva, consequentemente, quando vem a chuva, tem inundações, tem alagamentos, tem perdas, né, irreparáveis, tanto de vida quanto de objetos, né? Objetos a gente trabalha e compra outro, mas vidas não há como reparar essa perda, né? E a outra palavra é fogo, né? Porque o fogo também, quando há uma situação de fogo, de incêndio, né? Como consequência é uma tragédia e há perdas também. Então as duas palavras são chuva e fogo. Duas situações que causam medo, pânico, tragédia. Tá certo? É isso daí. Então nós estudamos e corrigimos agora a página 63 a 64 da apostila. Vamos então continuando, né, a correção das atividades que foram passadas na sexta-feira. Continuando, nós temos aqui agora no CA, na página 22. Tem outra crônica aqui. A crônica se chama Medo é o Maior Barato. Opa! É o nome da crônica. Vamos ver isso? Era para fazer a leitura dessa crônica da página 22 e realizar as atividades da página 23. Lembrando que eu estou falando agora das páginas do CA, do caderno aí, né? De aprendizado, de atividades. Medo é o maior barato. Vamos para as atividades da página 23 agora. Número 2. A crônica Medo é o Maior Barato tem o objetivo do quê? Qual foi o verdadeiro objetivo do narrador, de quem escreveu aí, de quem está narrando, né,
essa crônica. Entretenimento, algo um pouco mais descontraído, passando até uma informação, lidando, né, com o tema medo, mas de uma forma mais descontraída. 3. Você acha que o autor da crônica utiliza uma linguagem que o aproxima do leitor? Claro que sim. A gente, quando ele fala, por exemplo, a gente, ele está trazendo o leitor para pertinho dele. Ele está se envolvendo com o leitor. Número 4. Assinale um X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica. Aqui tem mais de uma alternativa correta. Lembra que a gente já nós já falamos, sobre isso, os meios de comunicação, né, onde pode ser vinculado a crônica. A crônica ela pode ser vinculada em jornais e revistas, livros e internet. Então são 3 alternativas corretas aí. Número 5. Nessa crônica, utiliza-se um tom de conversa ou um bate-papo informal. Não é nada, não está escrito de maneira formal, né? Como é o entretenimento, inclusive. Então é um bate-papo, é um lero-lero aí, né? Para ficar mais informal e aproximar mais o leitor dessa leitura, né? Envolver mais ele, no caso. 6. A emoção que fascina o autor é... Qual que é a emoção aí? O medo. É o tema, inclusive, da crônica. 7. Transcreva o trecho que justifica que ter medo é bom. O trecho lá. Imagina só. Imagina só. Começa aí. Se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, vírgula, uma hora ou outra ia acabar quebrando o bumbum. Ou não é? Esse trecho que você está retirando do texto, da crônica, da narrativa, você tem que começar com letra maiúscula, porque sempre se começa com letra maiúscula no começo de uma frase e sempre coloca uma pontuação no final dela. Como você está retirando do texto, essa frase ela tem que estar entre aspas. Então você começa com aspas e você termina com aspas, né? E falando aqui um pouco sobre o medo, né? Medo é o maior barato. O medo ele pode também salvar sua vida, né? O excesso de medo ele pode te prejudicar, mas o medo ele também pode salvar sua vida. Se você tem um mar ali lotado de tubarão, você vai ter medo de entrar no mar, porque senão você pode ser engolido, comido pelo tubarão. Então esse medo te impede de você entrar na água, né, e ser comido, devorado por um tubarão. Então muitas vezes o medo ele também salva as nossas vidas. A gente precisa tomar muito cuidado, porque tudo que é em excesso atrapalha, né, a nossa vida. Mas, por exemplo, agora todo mundo meio temeroso, né, com a questão da circulação desse vírus. Isso faz com que todo mundo, então, ou que a grande maioria, se previna, tenha cuidados que antes não tinha. Então isso é a questão do medo, do temor, do receio, está fazendo com que haja então um certo cuidado em muitas coisas. Para quê? Para que esse vírus aí ele não se esparrame, não se espalhe e você não pegue, né? São os cuidados, e isso então está salvando muitas vidas, né? Então, como a crônica foi exatamente sobre essa questão de medo, estou aproveitando e dando essa explicação. Beijo grande da Pro, atento, muito atento aí todos vocês, né, com a correção das atividades
e logo, logo nós estamos juntos. Beijo grande! Uhul! Amo vocês, saudade!